Como é bom estarmos aqui na casa de Deus, para louvarmos o seu nome, para falarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para nós aqui. Acabamos de cantar que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Que os meus, que os teus. E a gente canta isso fazendo a seguinte pergunta: quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 24. Nós leremos dos versos 13 ao 35, é uma leitura grande. É a maior história que tem no Evangelho de Lucas, em termos de conteúdo. Eu vou fazer a leitura dela toda, para que a gente possa entendê-la. Mas vou fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, para podermos ganhar tempo. Mas é essa palavra que transforma e muda o nosso coração, que nos ajuda a entender como descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Senhor, vamos ler a tua palavra, e é ela que edifica, é ela que transforma, é ela que renova. Por isso, nos revela através dela qual é a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convidaram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Meu irmão, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Acabamos de cantar.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Mas como saber quais são os sonhos de Deus para nós? Como saber a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Essa é a pergunta que talvez você gostaria que fosse respondida. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar nessa noite, né? Porque eu não sei se você é como eu, às vezes eu gostaria, né? Mas de maneira assim insensata, né? Igual aqui falam, né? Eu gostaria que Deus falasse comigo como falou com Abraão. Tem situações que a gente vai vivendo, né, que a gente fala assim: Senhor, eu precisava de uma resposta, eu precisava que o Senhor falasse comigo, fala de maneira clara que eu possa ouvir. Quando Deus falava com Moisés, o povo falou assim: manda o povo falar só contigo, não manda falar com a gente não, porque a gente está apavorado, que se Deus falar conosco, a gente morre, né? Então por isso que eu estou falando que às vezes eu sou insensato. Porque às vezes a gente tem vontade de Senhor, fala comigo como o Senhor falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, ou como falou com Noé, né? Olha, eu vou mandar um dilúvio, constrói uma arca, faz dessa maneira, faz dessa forma. Ou como ele foi falando com tantas pessoas, como falou com Isaac, né? Não desça ao Egito, ou como vai falando com tantos outros. Às vezes a gente gostaria que Deus fizesse dessa forma, e a gente quer refletir um pouco justamente sobre isso. O texto vai contar a história de 2 discípulos que estavam entristecidos e caminhavam sem esperança no caminho para uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam caminhando ali, tristes, cabisbaixos, deprimidos, por tudo aquilo que havia acontecido. E certamente, meu irmão, eu e você tivéssemos encontrado com ele, ou todas as pessoas que encontraram com eles, jamais imaginariam que Jesus havia ressuscitado. Não iriam entender, jamais saberiam que aquele era o domingo da ressurreição. E é interessante que algumas mulheres, né, ali o texto já vai falar que algumas mulheres já tinham chegado lá e eles falaram isso para Jesus. Algumas mulheres chegaram falando que foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado, que já tinha aparecido, uns discípulos já tinham estado lá. No entanto, eles continuavam entristecidos, eles continuavam cabisbaixos, eles continuavam sem esperança e voltando para sua casa. E isso vai chamando a nossa atenção, porque o comportamento deles, meu irmão, era como se Jesus ainda estivesse no túmulo. A palavra que eles diziam lá em Lucas, capítulo de número 24, verso 21, era: a nossa esperança era que ele, ou que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias e tudo isso aconteceu. Eles falavam isso como se Jesus não tivesse feito isso. Eles falavam como se Jesus não tivesse realizado, na verdade, algo muito maior, muito superior àquilo que eles esperavam. Eles esperavam ali, né, que Jesus fosse redimir ali, que fosse libertar eles do domínio romano, do império romano. Na verdade, Jesus estava libertando o mundo. Eles estavam se queixando que Israel ainda estava sob o domínio de César. Eles estavam falando assim: olha, nós precisamos ser libertos dos soldados, nós precisamos ser libertos desse imperador, quando na verdade Jesus já tinha vindo para libertar eles do pecado e da morte. O que é maior? O pecado e a morte, ou César e os soldados? E eles estavam ali sem esperança, sem uma visão ampliada, sem entender qual era a vontade de Deus para toda aquela situação e tudo aquilo que já havia sido construído pelo próprio Senhor Deus e tudo aquilo que Jesus já havia falado, e não só Jesus falado, mas os profetas, a lei, todo o Antigo Testamento já apontava para aquilo que estava acontecendo. E é interessante, meu irmão, que Jesus já tinha conseguido livrá-los do inferno, e eles ainda estavam querendo ser libertos de impostos. Então, meu irmão, eles não vão percebendo o que estava acontecendo, porque eles estavam distraídos, eles estavam completamente alienados de toda a situação que os envolvia. E é interessante que um monte de coisa acontecendo e eles não estavam vendo. Isso nos chama atenção porque isso acontece comigo, com você também. Meu irmão, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nos nossos afazeres, a gente também vai vivendo
Essas distrações e muitas coisas boas, se a gente não tiver atenção, vai passando na nossa vida. E isso acontece com qualquer um, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. A gente hoje vive num mundo de tecnologia, onde a gente tem um telefone celular cheio de informações, tem o WhatsApp. Você quer mandar uma mensagem, quer falar com alguém a respeito de alguma coisa, você manda uma mensagem, está ali, ela não larga aquele negócio, o negócio já apita, o negócio já faz barulho, o negócio já vibra, o negócio já acende uma luz. Mas há pouco tempo atrás, eu vou falar pouco tempo, porque a gente está falando de Jesus, né, meu irmão? Há 2000 anos atrás. Pouco tempo, quando eu era pequeno, a gente não tinha essa tecnologia. A gente não tinha essa velocidade tecnológica, né, que a gente dispõe hoje. É interessante que eu estou falando de coisas que passam na nossa vida e a gente está distraído, a gente não percebe, a gente perde coisa boa. Os discípulos de Emaús estavam perdendo coisas muito boas, não estavam reparando aquilo que estava ao redor dele, o mover, a plenitude dos tempos acontecendo, a promessa de todo o Antigo Testamento, de tudo aquilo que os profetas falavam, estava se cumprindo ali e eles estavam deixando passar. Quando eu era pequeno, a gente não tinha telefone, né? Os adolescentes, de repente, vão até falar, de vez em quando a gente vê, né? Algumas pessoas falam, como é que vocês conseguiam viver sem o telefone celular? Como é que vocês viviam sem internet? A gente vivia sem isso. A gente não tinha nem telefone fixo em casa. Lá na igreja de Piraquara, a 200 metros da minha casa, na rua de trás, de onde eu morava, tinha uma senhora, um casal lá, uma família, que tinha um telefone, Dona Maria da Penha. Eu falo assim porque minhas irmãs estão ouvindo a mensagem. Dona Maria da Penha, e era a única que tinha um telefone ali que a gente conhecia. Se a gente fosse numa entrevista de emprego, ou quisesse receber um telefonema de alguém, um recado, alguém que precisava falar, imagina uma entrevista de emprego, quisesse falar conosco, a gente dava o telefone da Dona Maria da Penha, que ligavam para ela. Ela falava assim, você pode ligar daqui a uns 20 minutos ou meia hora? Ela ia lá em casa para chamar a gente ia para lá e ficava do lado do telefone esperando a pessoa ligar de novo. Estou contando história aqui que vocês nunca viveram? E a pessoa ligava, e a gente atendia. Ou então a gente não estava em casa. Ela atendia e falava assim, não tem ninguém em casa. E a pessoa desistia. Quantas coisas na vida a gente perdeu por causa disso? Não é assim? Quem aqui nunca deixou um bilhete para o filho para dizer que tem um sanduíche em cima da pia, embaixo do pano de prato, para que ele não saia, para que ele coma antes de ir? E o indivíduo sai, quando a gente chega, o sanduíche está lá em cima porque ele não leu o bilhete. E eu amarrava o bilhete numa linha, num papel ofício, para ele passar e bater. Porque se deixasse em cima da mesa, ele não lia. Aí gasta dinheiro na rua, tendo uma coisa muito melhor em casa. Quantas coisas passam porque a gente não sabe? Hoje a gente vive num mundo de tecnologia, meu irmão, a gente passa o WhatsApp e a gente sabe da mensagem, a gente tem grupo. Meu irmão, mas ainda assim tem gente que deixa passar um monte de coisa. É que eu não vou mostrar o WhatsApp da Rose. Se você passar um WhatsApp para a Rose, não espera que você vai ser respondido logo. Até com a tecnologia, meu irmão. Até com isso tudo que acontece. Eu costumo dizer o seguinte, você quer falar comigo, me liga. Tem gente, meu irmão, que não atende telefone. Tem gente que passa uma mensagem, é assim, ele te passa uma mensagem no WhatsApp, aí ele liga para você e fala que é assim, oi, tudo bem? Aí quando você atende, fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Vê a minha mensagem, tu desliga. Eu falei, rapaz, mas por que tu não falou logo comigo? Não é assim? É interessante isso, meu irmão. A gente está numa era tecnológica, a gente está numa era de informação, a gente está numa era veloz, né? A gente que foi crescendo, eu poderia ficar falando aqui um monte de coisa, mas isso não... É só para acrescentar na mensagem, para você entender a importância, né?
Em 1994, mais ou menos, eu consegui um telefone para minha casa, já casado. Era um telefone que era tipo uma central telefônica, você tinha que descarramal para ligar para minha casa. Daqui a pouco a gente compra um computador. O computador, meu irmão, era um trambolho desse tamanho. O monitor parecia, meu Deus do céu. Aí o negócio foi melhorando, né? A gente é da época da máquina de escrever, daqui a pouco tem gente que não sabe nem o que é isso. Quem aqui fez curso de datilografia? Ó, quanta gente acima dos 50. Gente acima dos 50. E fez datilografia? Muito bom. Aí vem a máquina, né, elétrica, depois a eletrônica, as Olivettes, as IBMs e um monte de coisa assim. Hoje a gente tem muita tecnologia à nossa disposição. Mas o que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que a mensagem para chegar, né, até nós, ela precisa ser perfeita. Às vezes, eu não estou querendo falar com você aqui a respeito de um bilhete que não foi lido e você deixou de comer um sanduíche, ou de um telefonema que você não recebeu, uma mensagem que passou batido, um e-mail que você não leu e que você perdeu uma entrevista de emprego ou uma reunião. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que nada vai se comparar àquilo que os discípulos no caminho de Emaús estavam vivendo, porque Jesus havia morrido e tinha ressuscitado. Jesus havia morrido e tinha ressuscitado. Essa é a coisa mais importante que aconteceu no universo, na história de toda a humanidade. E eles estavam deixando passar algo tão importante, eles estavam confusos, completamente alienados aos acontecimentos, haviam perdido mais do que um recado importante, mais do que um horário de uma reunião, haviam perdido o significado da morte e da ressurreição de Jesus. E o que deveria para eles ser um dia completamente de alegria, foi para eles um dia de desespero. Sabe por quê? Porque eles não sabiam como entender a vontade de Deus. Eles não sabiam como entender a vontade de Deus, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam distraídos, eles estavam desapercebidos de todo aquele acontecimento. Então você sabe que Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade, Deus tem um plano para a sua vida. Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu é que sei, é o Senhor dizendo, eu, o Senhor, que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo para a nossa vida, e a pergunta é, como eu faço para entender, para conhecer, para saber qual é esse plano, essa vontade, esse desejo de Deus para a minha vida? Esse sonho de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? É interessante que quando a gente vê essa história, a gente vê esses dois discípulos a caminho de Emaús, uma aldeia chamada Emaús, isso vai nos ajudar a responder essa pergunta, porque o desejo de Deus é que conheçamos a sua vontade. A vontade dele para a nossa vida. Deus quer que eu e você saibamos a vontade dele, o plano dele para a nossa vida. E Jesus, meu irmão, ele deixa o céu, ele vem a esse mundo para revelar a vontade de Deus. O Espírito Santo vem aquecer o nosso coração para revelar a vontade de Deus para nós. E a gente precisa entender isso. E esse texto vai nos mostrar justamente nesses dois discípulos que estavam confusos. Jesus havia morrido, mas eles achavam que tudo que tinham ouvido e tudo que tinham vivido com Jesus tinha morrido junto com Jesus. Eles estavam sem esperança. Por isso eles então resolvem voltar para casa, eles abandonam tudo, eles abandonam as promessas, eles abandonam a esperança de uma vida melhor, de um futuro brilhante. Daquilo que a gente cantou aqui, ó, vai fazer você prosperar. Os sonhos de Deus vai fazer você prosperar se você andar, se você seguir, se você abraçar, se você entender, se você cumprir, se você obedecer. E aí a gente vai olhando para isso e a gente vai vendo que justamente nesse trajeto
Jesus vai aparecer, Jesus vai buscar, Jesus vai ao encontro deles. Foi o próprio Senhor Jesus que chegou. E certa vez, lá em Lucas, capítulo de número 15, vai falar sobre várias parábolas, né? Da dracma perdida, do filho perdido, da ovelha perdida. E Jesus é aquele que fala que assim, qual é o pastor que não deixa as 99, quando uma ovelha se perde, vai em busca dela para trazer de volta? Jesus estava fazendo exatamente isso. Ele estava buscando aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam desorientados, aqueles que não sabiam a vontade do Pai, para trazer de volta para o caminho, para trazer de volta para o aprisco. E é isso que Jesus está fazendo. Então, como que ele faz isso? Ele nos revela a sua vontade. Ele nos revela a sua vontade. E essa passagem vai mostrar pelo menos 3 modos de como Deus vai revelar a sua vontade para nós. Como Deus revela a sua vontade para nós. Em primeiro lugar, Deus revela a sua vontade através dos irmãos, através da igreja. Deus, ele vai se manifestar. Primeiramente, a gente vai ver Lucas 24, vê aí, Lucas 24, versículo 22 e 23, que primeiramente ele falou através das mulheres que contaram aos demais. O verso 24, 22 e 23 vai dizer assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Meu irmão, o plano de Jesus, ele não mudou. Jesus ainda fala através dos crentes. Jesus ainda fala através dos irmãos, Jesus ainda fala através da igreja, Jesus ainda fala através da comunidade que a gente pertence. O Senhor continua manifestando o seu poder, a orientação, trazendo a gente de volta para o caminho, quando um irmão vai falando conosco, quando a igreja vai manifestando o seu poder, quando a gente está reunido junto, quando você está ouvindo uma mensagem, quando a gente está diante aqui, meu irmão, a gente vai aconselhando pessoas, a gente aconselha de maneira formal. Ah, pastor, eu quero marcar um gabinete com o Senhor, a gente vai conversar, e você vai lá, tem 1 hora, isso é formal. Agora a gente aconselha também, você já viu quantas pessoas vão aconselhando uns aos outros de maneira informal? Você está ali, na hora que acaba o culto, está naquele momento de comunhão, gostoso, está ali na cantina, toma um guaraná, está comendo um sanduíche, alguma coisa ali, e daqui a pouco você fala que você estava pensando em fazer isso, e o irmão ouve e fala que assim, não, meu irmão, não faz isso não. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor tem coisa muito melhor para você, se você seguir por esse caminho. Isso é um aconselhamento também, meu irmão, um aconselhamento informal, mas é onde Deus vai agindo, e é onde Deus mais age, é justamente ali, mais às vezes do que num aconselhamento formal. E é a igreja que vai fazendo isso. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. É interessante que diz assim, ó: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o corpo que vai se ajudando, um vai ajudando o outro, a gente vai crescendo junto, vai se edificando junto. Hoje a gente teve uma reunião aqui muito gostosa, após a escola dominical, tivemos um almoço aqui, da equipe aqui do Ministério de Família, e vários outros ministérios envolvidos também. E aí a gente observou, né, alguns falando aqui assim, mas eu não sou do Ministério de Família, por que eu estou fazendo parte aqui dessa reunião? Não, porque você faz parte do Ministério de Ornamentação. E o Ministério de Família não vive sem o Ministério de Ornamentação, nem vive sem a mídia, nem vive sem o som da igreja, não, o Ministério de Som, nem vive sobre os outros ministérios todos aqui. É um ajudando o outro, é um cooperando. A gente vai se integrando e a gente vai fazendo com um bem comum, com que o corpo todo cresça, onde Cristo é o cabeça, dirigindo todas as coisas. É assim que a gente vai olhando, meu irmão. Então Deus vai revelando a sua vontade através dos irmãos, da igreja. Né? Imagina se você está dirigindo e de repente o sinal de trânsito, você está ali, o sinal de trânsito fica vermelho lá na frente e o seu olho identifica isso, manda um comando para o seu cérebro, que automaticamente manda um comando para o seu pé direito, parar de acelerar, pisar, agora trocar de pedal, ir para o freio e está ali. Mas imagina se seu olho está falando assim, não, eu estou aborrecido com o nariz, ele me magoou,
E a partir de agora eu também não vou funcionar direito, eu vou mandar os comandos todos errados. Ou então o pé, ele chega e fala que é assim, quer saber uma coisa? Eu estou cansado de obedecer, eu estou cansado de viver sobre essa opressão, porque todo mundo fica mandando, pisa ali, pisa aqui, para ali, pisa aqui. E aí, quer saber uma coisa? Eu não vou trocar de pedal não, eu vou acelerar mais. Ou então o pé direito está doente, está sentindo uma dor, e ele pede uma ajuda. Não, ele está orgulhoso, ele fala assim, eu não vou pedir ajuda ao pé esquerdo não. Quer saber de uma coisa? Eu me basto, coisa, mas ele está doente. Meu irmão, em qualquer situação dessa, desastre vai acontecer. A gente vê essas situações onde é o corpo agindo, né? A ideia aqui é o corpo agindo, é a gente se ajudando mutuamente. A vontade de Deus vai sendo revelada, meu irmão, quando o corpo de Cristo vai cumprindo e obedecendo a palavra de Deus e vai se ajudando mutuamente. Esses discípulos estavam no caminho de Emaús, entristecidos no seu coração, porque não estavam dando ouvido àquilo que aquelas mulheres foram falar. Olha, as mulheres foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, elas tiveram também um encontro sobrenatural com anjos. E esses dizem que Jesus já ressuscitou, era a palavra de Deus se cumprindo, e eles não estavam dando ouvido aos irmãos. A vontade de Deus estava sendo manifesta, a vontade de Deus estava sendo falada, e eles estavam com os ouvidos tapados, distraídos. Talvez por causa da sua tristeza, por causa da sua decepção e frustração, achávamos que ele iria restaurar Israel, redimir Israel, libertar Israel do Império Romano, dos impostos, de toda essa opressão, e na verdade Jesus estava fazendo muito mais. Jesus estava indo muito além daquilo que eles podiam imaginar, daquilo que eles podiam pensar, e eles estavam completamente distraídos. Então, meu irmão, um dos modos que Deus nos revela a sua vontade é através da igreja. Ele fala através dos membros do corpo, através dos irmãos, ele vai falando a outro irmão. Isso pode acontecer numa escola dominical. Hoje de manhã estava falando aqui na escola dominical, aí falei alguma coisa, fiz uma pergunta um pouco diferente, né? E aí uma irmãzinha lá atrás fez assim. Eu falei assim, por quê? Não sabia disso? E a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo junto, através de um pequeno grupo. Meu irmão, como tem sido bênção os pequenos grupos de crescimento, os PGCs. Outro dia eu faço parte dos grupos, irmãos. De muitos grupos eu faço parte, né? Não de todos, mas de muitos eu faço. Uma irmãzinha colocou aqui assim, estou falando aqui de púlpito, não vou falar quem é e nem qual é o grupo. Mas foi público, e eu faço parte do grupo. Uma irmãzinha colocou assim, eu quero agradecer esse PGC, porque ele tem feito com que eu e a minha família retornemos para a igreja. Você consegue entender isso? Meu irmão, isso é a palavra de Deus sendo propagada, e é um ajudando o outro, e a gente vai trazendo, meu irmão, a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai entendendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, meu irmão, Deus tem tantos métodos quantas pessoas existem. Deus age com tantos métodos através de quantas pessoas existem. Você é um canal de bênção para o seu irmão aí do lado. O seu irmão do lado é um canal de bênção para você. E é por isso, meu irmão, que muitas vezes Satanás, o diabo, não quer você na igreja. Satanás quer você fora da igreja. Ele não quer que você esteja em comunhão, congregando. E muitas vezes a gente vai conhecer e a gente vai saber que um crente está espiritualmente fraco quando ele não está querendo mais viver em comunidade. E às vezes ele até vem para a comunidade, às vezes ele até está, hoje eu estive conversando com a junta diaconal, falando ali, meu irmão, a gente precisa estar percebendo, e a junta diaconal precisa trabalhar e precisa ajudar esses irmãos, que aparentemente, que nem sabem que estão espiritualmente fracos. Já viu aquela pessoa que vem para a igreja, senta no banco da igreja, mas toda hora tem uma coisa lá fora para fazer? Porque ela tem o lanche para preparar, tem a pipoca para fazer, tem a água para beber, tem o banheiro para ir, tem que pegar um ar.
Graças a Deus o ar aqui dentro é mais fresquinho do que lá fora agora. Agora não tem nem mais desculpa, mas às vezes a pessoa está tão fraca espiritualmente que ela fala assim, eu tenho que pegar um quentinho. E aí sai. Meu irmão, a gente tem que olhar para essas situações e a gente tem que ir entendendo, né? A verdade é que o inimigo não quer a gente ouvindo a vontade de Deus. E aí não quer que você esteja no pequeno grupo, não quer que você venha à escola dominical, não quer que você esteja no culto, não quer que você leia a Bíblia. Esse é o próximo. Deus revela através da Bíblia. Mas comece a olhar sobre as distrações, comece a perceber, meu irmão, sempre vai acontecer alguma coisa para que você não esteja na igreja. Vai chegar uma visita, vai ter alguma dor de dente, vai acontecer alguma situação para fazer com que você não esteja em comunidade. E o Senhor revela a vontade dele através da igreja. É um dos modos. Aqueles dois no caminho de Emaús não deram ouvido. Era para eles falarem assim, o quê? Ressuscitou? Vou lá ver também. Eu também quero ter essa experiência sobrenatural. Eu também vou lá ao túmulo, ver o túmulo vazio. Quem sabe eu também encontro com anjos. Eu não quero sair de Jerusalém, porque se Jesus realmente está vivo, eu quero que ele se manifeste. E quando ele se manifestar, eu não posso estar longe desse lugar. Mas eles estavam a caminho de Emaús. Estavam indo para casa. Segunda maneira que Deus fala é através da palavra, né? Deus, ele fala através das Escrituras. Os discípulos, eles descuidaram da palavra de Deus e esse foi o seu segundo erro. Ao invés de consultarem a Escritura, eles deram ouvidos ao medo, à frustração, à desesperança. Eles foram olhando para os seus sentimentos ao invés de olhar para aquilo que Deus já havia revelado na sua palavra. E Jesus, então, ele vai corrigir isso quando ele aparece e ele vai ministrando um estudo bíblico. Jesus, ele vai falando a respeito daquilo que a própria Escritura trazia a seu respeito. E é interessante que quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a olhar para esse texto, eu falei que assim, Senhor, se fosse eu, imagina se você estivesse na posição de Jesus, aqueles discípulos voltando para casa, né? E você na posição de Jesus, quando você encontrasse com eles, o que você faria? Como você falaria? Como seria a sua atitude? E eu comecei a pensar assim, Senhor, eu acho que eu sou fleumático, eu sou tranquilo, então eu acho que eu agiria tranquilo. Mas tem um escolérico, né, meu amigo? Que eu acho que se tivesse o poder de Jesus, ia fazer assim, poder de levitar, imagina, né? Ia pegar aqueles dois, ia levantar, ia dar uma sacudida lá em cima. Rapaz, presta atenção. O que vocês estão fazendo? Indo embora. Mas Jesus não faz isso, né? Graças a Deus. Que Jesus não faz isso com eles, nem faz isso com a gente. Né? A gente olha para a palavra, a gente vai vendo, né? O Senhor Jesus, ele vai instruindo os seus seguidores através das Escrituras. Lucas 24, versículo 25 a 27. Bota na NTLH. Isso. E diz assim, então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus começa a fazer um estudo bíblico trazendo tudo aquilo que as Escrituras falaram. E Jesus vai usando as Escrituras justamente para revelar aos discípulos a vontade de Deus. O Senhor, ele faz a mesma coisa comigo e com você hoje, meu irmão. É a palavra do Senhor que vai revelando a vontade dele para a nossa vida. Quando a gente pesquisa, quando a gente coloca, né, no Google, alguma coisa assim, versículos que falam a respeito da vontade de Deus. E é interessante que peguei alguns assim, e quando a gente abre a palavra de Deus, a gente acha justamente a sua vontade. João 6,39. João 6,39 diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta,
a vontade de quem me enviou, a vontade de Deus, né? É esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Bota lá, João 1,13. A vontade de Deus é que a gente nasça de novo, né? Ó, não da vontade da carne, a gente nascer de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ok? João 6,40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. A vontade dele é que o mundo seja salvo. Essa é a vontade de Deus, para mim e para a sua vida. São alguns exemplos que a gente vai olhando e a Escritura Sagrada vai trazendo a respeito de nós, a respeito do próximo, a respeito da igreja, a respeito dos salvos, a respeito daquilo que a gente tem que fazer. Então, meu irmão, quando a gente sabe disso, a nossa tarefa é cumprir a vontade de Deus. Como é que eu faço isso? Se eu estiver indeciso entre dois caminhos, eu preciso perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E a gente vai perguntando a vontade de Deus, né? Meu irmão, existem coisas que são óbvias na nossa vida. Se você tem alguma coisa ilícita diante de você, você não precisa nem perguntar qual é a vontade de Deus. Se é uma coisa errada. Se a gente perguntar e se a gente pedir até a bênção de Deus para a nossa vida, a gente tem aprendido isso aqui, muitos homens estão aprendendo isso, é não colocar o Senhor à prova. A Bíblia fala isso. A gente não pode andar em murmuração, imoralidade, idolatria e não pôr o Senhor à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir para que Deus abençoe alguma coisa que não é a vontade dEle, e a gente sabe disso muito claramente. Eu quero, Senhor, eu vou aqui fazer uma coisa errada no meu trabalho, eu estou vivendo aqui numa corrupção grande, eu vou ganhar um bom dinheiro, mas eu vou dar o dízimo disso, Senhor. Não, meu irmão, Deus não vai abençoar isso. Agora, existem coisas que a gente pode perguntar à vontade de Deus, que são boas, que são lícitas, né? Que a gente, às vezes são 2 empregos que a gente tem coisas muito maravilhosas e a gente fala, não sei se eu vou para lá. Eu vou fazer um concurso, tem um monte de jovem aí fazendo concurso militar, né? Eu passei para o ITA e passei para o IME. Senhor, para onde que eu vou? E a pergunta que a gente precisa fazer, talvez seja assim: Senhor, onde é que eu vou servir ao Senhor e vou acrescentar no teu reino de maneira melhor? Essa é a pergunta. Senhor, onde é que eu vou ter mais condição de glorificar o teu nome e de exaltar ao Senhor? Eu vou casar, né? Vou casar, eu preciso, Senhor, eu estou procurando aqui uma menina, eu estou procurando um menino, né? Eu preciso de uma orientação. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para mim, para que eu exalte o teu nome no meu casamento? Separa uma pessoa assim para mim, Deus. E Deus vai abençoando a sua vida, meu irmão. Deus vai mostrar a vontade dele, Deus vai trazer a pessoa certa. E você vai experimentar e você vai crescer nesse sentido. Então é interessante, meu irmão, a gente vai notando ali a atitude de Jesus. Jesus, ele vai falando, ele vai constrangendo ali. Lucas 24, verso de número 29, diz que eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. É interessante que a gente descobre a vontade de Deus quando a gente tem vontade de que Deus fique conosco, quando a gente traz Deus para nós, quando a gente demonstra desejo de que a palavra de Deus permaneça na nossa vida, de que a gente está interessado nela. Sabe o que chama atenção? Quando eles chegaram ali na beira da aldeia deles, Jesus passou como se fosse direto. E aqueles homens chamaram, Jesus, não vai não, fica aqui conosco. Eles não falaram Jesus, nem sabia que era Jesus, né? Mas eles falaram, não, por que você vai? Fica conosco, já é tarde, permanece aqui conosco. E Jesus então, será que Jesus não queria ficar ali? Jesus queria, meu irmão. Mas o que o Senhor queria, e Jesus só fica no lugar que ele é desejado. Que ele quer, ou que ele é querido. E aí ele vai ali manifestando. E quando chega ali à aldeia, né, ele fez com que fosse passar direto, mas eles pediram, Senhor, fica conosco.
E é interessante que o Senhor, Ele atende ao convite. Então, guarda a palavra. Deus, Ele fala conosco através da igreja, através dos irmãos, Ele fala conosco através da sua palavra, né? E o Senhor vai trabalhando isso, e a gente vai buscando ao Senhor. Mas outra situação que o Senhor fala conosco, que para concluir, é através do seu Espírito Santo. Olha que interessante, que a gente vê e a gente percebe o último modo de Deus nos revelar a sua vontade nesse texto, quando os discípulos percebem que era Jesus, e ele desaparece, né? E eles disseram um ao outro, assim, lá no verso de número 32, Lucas 24, 32, ele diz assim: então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando, é da NTLH que eu estou, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada, e nos explicava as escrituras sagradas? Sabe como é que eles souberam que era Jesus que estava com eles? Porque o coração deles pegava fogo. Porque o fogo do Espírito Santo estava consumindo eles. Eles falavam: olha, nosso coração ardia, nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava na estrada. E era o Senhor mesmo. Então uma das formas de Deus revelar a sua vontade é aquecendo o seu coração, a sua alma, meu irmão. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê, quando Deus aquece o nosso coração, o Senhor, Ele vai nos conduzindo para aquilo que é a vontade dEle. A gente olha para um Neemias, lembra de Neemias lá atrás, quando ele sabe que os muros e os portões de Jerusalém estão queimados, o Senhor aquece o coração dele, que ele fala que assim, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar onde eu estou numa situação confortável, eu sou copeiro do rei, eu estou dentro de um palácio, eu vivo bem, mas eu não consigo saber que os meus irmãos estão vivendo naquela situação e eu sem fazer nada. Isso é o Espírito Santo queimando dentro do peito. É um Espírito Santo queimando dentro de um coração de um Davi, que vê um Golias afrontando os exércitos do Deus vivo, e ele fala assim: por que vocês não vão lá e resolvem esse negócio? Ele está afrontando o exército do Deus vivo, e o Espírito Santo aquece o coração dele e fala que assim, se ninguém vai, eu vou. A gente vai olhando, meu irmão, um monte de gente, a gente olha para um Abraão, que não tem expectativa de nada, mas Deus vai e aquece o coração dele com o Espírito Santo. E não vai falar para mim que não tem o Espírito Santo no Antigo Testamento, não. Porque o Espírito de Deus, meu irmão, quando chega numa pessoa e chama, ele sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que nem sabe onde é, porque ele confia e ele crê na promessa de Deus. Meu irmão, é tremendo. Quando a gente vai olhando, e a gente poderia falar um monte de nome aqui, a gente poderia falar de um Moisés que não desistiu de andar com um povo 40 anos num deserto, porque o Espírito do Senhor o impelia a fazer isso. A gente pode olhar para um Josué que está diante, meu irmão, de uma muralha de Jericó, uma muralha intransponível, mas ele continua obedecendo a palavra de Deus, porque ele não consegue ficar parado. É o Espírito do Senhor que vai impelindo, que vai comandando a nossa vida, que vai falando qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quais são os sonhos de Deus, como nós cantamos aqui. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Mas qual é? Meu irmão, então começa a ouvir o que a igreja tem dito para você, como ela tem caminhado, começa a ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia, ame a sua Bíblia, porque quando você estiver diante da palavra de Deus, meu irmão, você vai entender que você é o que a Bíblia diz que você é. Que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente for dar ouvido para um monte de vozes que tem do lado de fora, meu irmão, a gente sai da vontade de Deus. A gente começa a andar cabisbaixo, a gente começa a deixar o propósito, o plano de Deus para a nossa vida, e a gente vai voltando para casa, no caminho de Emaús, para uma aldeia, para viver lá, sabe como? Longe da vontade de Deus. Então, a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela vai se cumprindo na nossa vida, e a gente vai saber disso quando a gente está em comunidade. Meu irmão, não deixa o diabo tirar você da igreja. Não deixa Satanás colocar no seu coração um monte de empecilho para você não estar em comunidade. Tem um monte de gente que não vai num pequeno grupo, não sabe o que está perdendo.
monte de gente que não vem numa escola dominical para aprender a palavra, não sabe o que está perdendo. Tem um monte de gente que acaba o culto e vai embora direto. Meu irmão, você pode ter compromisso, você pode ter um monte de coisa para fazer, pode ter que acordar cedo amanhã, pode ter um monte de coisa, tem um monte de situação. Mas, meu irmão, tenha prazer de andar com o povo de Deus. Tenha prazer. Tenha prazer de estar nesse ambiente. Tenha prazer de estar em contato com a palavra do Senhor. Tenha prazer de ser atento, sensível, com os teus sentidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai conduzir você para onde Ele quer. E assim a gente vai aprendendo. Quantas situações. O que incendeia teu coração, meu irmão? O que está incendiando o teu coração? O que está queimando você? Como queimou Neemias, como queimou lá o coração de Abraão, como queimou o coração de Josué, como queimou o coração de Moisés, como queimou o coração de Davi, como queimou o coração de Paulo, de um Pedro, de todos os discípulos apóstolos e de toda a igreja até chegar hoje, nos nossos dias. O que queima o teu coração? Você tem amor o quê? Por evangelismo, tem amor por missões, você tem amor por almas, você tem amor por cantar, então canta, meu irmão. Você tem amor por ensinar, então ensina. Você tem amor de estar o quê? Envolvido com as crianças estão precisando de professor lá, as crianças estão precisando de gente. Meu irmão, a gente está precisando de gente. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração e se levanta nesse lugar. Para você cumprir aquilo que Deus está chamando. Essa é a vontade do Senhor, mas muitas vezes a gente tapa os nossos ouvidos, a gente fecha o nosso coração, não deixa a chama apagar. Não é assim? Não deixa a chama apagar. Deixa o Espírito Santo queimar. E assim a gente vai olhando. Eu gosto de cuidar de doente, meu irmão, tem muita gente precisando de ajuda. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar, eu gosto de ação social, eu gosto... Meu irmão, tem muita coisa para você fazer. Se envolva. Se envolva com o corpo. Você é corpo de Cristo. Fazemos parte desse corpo. Então, meu irmão, Deus, Ele fala. Ele mostra qual é a sua vontade, sim. O que é necessário é que a gente tenha ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus vai falando. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, a gente não sabe, né? Ali fala o nome de um, Cleopas. E tem um outro, a gente não sabe se é um outro homem, a gente não sabe se é a esposa dele. Poderia ser a mulher dele. Né? Não fala, o texto não fala. Mas eram dois. E estavam voltando para casa. Estavam fora do caminho. Estavam distantes do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então, fica atento nisso. Deus fala através da igreja, através dos teus irmãos. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através do fogo do Espírito Santo que queima no seu coração. Se a gente não cumpre, ele consome a nossa vida.